Então, dando sequência aqui a nossa de aspectos introdutórios aqui de Machine Learning, a gente tinha parado na apresentação breve aqui da validação cruzada e da Nested Cross Validation, né? Então, eu vou dar sequência agora falando um pouco sobre algumas definições de bias e variância, para na sequência falar sobre os algoritmos mais clássicos de Machine Learning. Continuar, na verdade, essa discussão. Bom, então, vou falar um pouco sobre bias e variância, depois fazer o link entre esses conceitos aqui e a questão de overfitting e underfitting que a gente estava conversando no último vídeo, né? Então, primeiro bias, né? O que é o bias, né? Vamos supor que a gente queira estimar um determinado parâmetro, vou usar aqui a sequência que se usa normalmente na área de teoria de estimação para explicar essa definição. Depois hoje eu demonstro como que isso aqui se aplica no contexto de machine learning, tá? Então, do ponto de vista de teoria de estimação, vamos supor que a gente tenha, por exemplo, para ficar mais simples aqui, né, uma distribuição gaussiana, né, nós temos aí um conjunto de dados e em cima dele a gente quer, por exemplo, fazer fitting de uma distribuição gaussiana, né? Então a gaussiana ela é dada, pensando no caso unidimensional aqui, né, pela média e a variância ou desvio padrão, né? E esses caras aqui eles têm que ser então estimados a partir dos dados, né? Tem que determinar qual que é a média, qual que é a variância, o desvio padrão a partir dos dados. Vamos supor que a gente queira determinar então qual que é a média. Então eu quero determinar quanto que vale essa média aqui, esse μ, né, de uma distribuição gaussiana. Então eu vou representar esse cara aqui por esse θ chapéu aqui, né, que seria o parâmetro estimado, né? Então o bias desse parâmetro estimado é o valor esperado, né, desse valor estimado, a definição lá de esperança, né, que deu, passando nos primeiros vídeos lá de revisão de estatística, né, menos o valor verdadeiro, né? Então, aqui seria o valor verdadeiro desse parâmetro. Então eu tenho aqui um valor que então eu vou ter, na verdade, uma distribuição sobre os valores aqui de μ, né? Eu tenho um provável valor para essa média, mas eu tenho uma distribuição. Em cima dessa distribuição eu calculo o valor esperado e subtraio o valor verdadeiro, se eu conhecer ele, nesse caso, né? Para determinar qual que é o bias dessa estimativa. Eu vou medir mais ou menos quão longe eu estou do valor real, pensando aí na média, né, da gaussiana. Então essa é a definição formal, né, do bias, voltado mais para a teoria de estimação. E a gente diz então que um estimador ele é unbiased, né, ele não enviesado, aí, se for usar alguma tradução, quando o valor desse bias dele aqui então é nulo, né, ou seja, o valor esperado do parâmetro estimado ele é exatamente igual ao valor verdadeiro. Então, claro, se a gente estiver trabalhando com uma estimativa, é sempre interessante que a gente tenha um valor esperado aí nulo, né, em termos de bias, tá? Vou checar aqui que eu acho que tá travando aqui o meu... tá seguindo. Então deixa eu continuar. Então o bias é nulo quando a gente estima exatamente o valor verdadeiro, né? Um exercício interessante, eu não vou demonstrar aqui, mas é sempre importante nesse momento se você já fez isso antes, revise, se você não fez, faça pela primeira vez, checar que o estimador de média, né, existem vários estimadores de média, mas o estimador clássico aí do maximum likelihood, né, para a função gaussiana, ele é unbiased para a média, então, né, e para a variância ele é biased, ou seja, ele é não enviesado para a média e enviesado para a variância, né? Onde que você pode checar isso? Então, lá no livro, né, nesse capítulo, exatamente nessa parte aqui que ele fala de bias e variância, ele faz essa demonstração. Então, eu recomendo que você, inclusive, pare aqui o vídeo, vá lá dar uma olhada nessa parte do livro, lê essa parte para você checar isso, para se convencer e entender um pouquinho melhor o que, que isso significa, que esses conceitos são importantes, né, do ponto de vista geral aí, de machine learning. E a definição de variância, então, né, aqui, não do ponto de vista de gaussianas, e sim da definição de bias e variância, né? Então, a variância ela mede para nós aqui quanto que a gente espera que o estimador varie
em função da nossa amostragem de dados, né? Então, a gente está fazendo uma estimativa, quanto que a gente espera que aquela estimativa varie em relação aos dados que nós temos. É a definição formal de variância aqui no contexto de bias e variância. Bom, o bias e variância eles têm uma relação intrínseca aqui com o erro de generalização. Botando aqui uma curva mais ou menos parecida com o que a gente viu antes de capacidade, né, onde eu aumento a complexidade do modelo aqui, né? Nesse sentido aqui eu estou aumentando a complexidade. E aí eu estou plotando aqui o meu erro de generalização, como a gente viu antes, para vários modelos. Então, modelos mais simples ele vai ter um erro maior, né? E um erro, basicamente. Um erro de generalização maior. E à medida que eu vou aumentando a complexidade, esse erro diminui até um ponto ótimo aqui, que seria que a gente falou antes de a capacidade ótima, o melhor balanço entre um cenário de underfitting e um cenário de overfitting. E à medida que você vai subindo aqui, então, você passa a aumentar o erro de generalização e volta para um cenário de overfitting. Então, isso aqui é essa medida que a gente já viu antes aí, né, do erro de generalização. A gente pode, nesse mesmo contexto aqui, fazer uma medida do bias, ou seja, o quanto que esse modelo está estimando corretamente um determinado parâmetro. Esse parâmetro, para nós aqui, a gente pode pensar em termos até de erro de classificação mesmo, nesse momento. Apesar de ser mais simplificada, essa análise ela serve aqui porque a gente quer mostrar. Então, a gente tem, num cenário onde a gente está mais para o underfitting aqui, em termos de teoria de estimação, é equivalente a dizer que a gente tem um bias mais alto. Então, a gente tem, por exemplo, uma acurácia que a gente quer atingir, mas a gente não está conseguindo chegar nela, a gente está longe dela aqui em termos de desempenho. Então, nosso modelo ele tem um erro, em termos de, vamos chamar aqui de acurácia desejada, muito grande. Então, a gente está num cenário de alto bias, né? À medida que a gente vai aumentando a complexidade, então a gente consegue reduzir o bias, né? Lembre que a gente vai aumentando a complexidade do modelo, a gente vai reduzindo o erro de treinamento lá e, consequentemente, o erro de generalização, até um limite aqui, que ele atinge um valor bastante baixo, né? Mas aí, a partir desse valor aqui, o meu erro de variância, que era pequeno aqui, o modelo de baixa complexidade, ele passa a ser mais alto. Como a gente pode interpretar isso daqui, né? Deixa eu voltar aqui nesse cenário. Quando eu estou num cenário de underfitting, né, eu tenho um erro alto de treinamento, bias elevado, vamos chamar assim, né? Mas esse erro, tanto para o conjunto de treino quanto para o conjunto de teste, ele tem mais ou menos a mesma magnitude. Eu não tenho uma variância muito grande desse erro. Ele é sempre alto, para o conjunto de treino e para o conjunto de teste. Quando eu saio do cenário de alta variância aqui, o meu erro de treinamento passa a ficar pequeno aqui, mas para pontos que estão muito próximos, eu tenho uma variância muito grande do erro. Então, aqui eu tenho um erro nulo, aqui eu tenho um erro alto. Aqui eu tenho um erro nulo, aqui eu tenho um erro alto. Então, deixa de ser o bias o principal componente aqui de erro e passa a ser a variância. A analogia não é exatamente correta, mas ajuda a interpretar um pouco melhor o que eu quero dizer com aquele gráfico que eu estou plotando do bias e da variância aqui. Então, o bias passa a ficar mais baixo a partir de um determinado valor aqui. Eu entro numa zona de overfitting, e essa zona de overfitting, então, quem começa a ser mais preponderante é a variância. Então, se eu tenho um alto bias, eu tenho um cenário de underfitting. Se eu tenho uma alta variância, eu tenho um cenário de overfitting. Essa relação é importante porque ela traz uma informação relevante aqui para nós, assim, que é bem recorrente em machine learning, que vale a pena a gente reforçar aqui. Em termos de estimadores, então, como que eu posso estimar parâmetros de uma determinada distribuição? Vou falar rapidinho sobre isso aqui, que esse conceito também é relevante. Então, se eu tenho uma determinada distribuição, de novo, gaussiana, eu posso estimar ali a média ou a variância desse cara aqui, e eu tenho vários estimadores para fazer isso. Eu tenho várias formas, eu tenho várias, vamos colocar de forma simplificada aqui, várias fórmulas que determinam a média e a variância de uma distribuição gaussiana. Uma dessas formas é o chamado estimador de maximum likelihood.
Por definição, o que que é o maximum likelihood? Ele é o θ aqui, tanto para média quanto para variância, que maximiza essa função p-model. O que é essa função p-model? Essa função p-model é basicamente um produto entre todos os pontos dos dados que eu tenho. Então, a gente sempre está estimando parâmetros a partir de dados. Então, é o produto desses vários xi aqui. Então, é a distribuição que maximiza esse produto entre os vários pontos do likelihood aqui, né, entre dos vários pontos dos dados. Deixa eu tentar botar isso de uma outra maneira que fica mais fácil de interpretar. Vamos supor que eu tenho esses três dados aqui, 0.51 e 1.5. Eu tenho duas gaussianas candidatas para explicar a distribuição daqueles dados. Essa gaussiana da direita, que está mais deslocada aqui, e essa gaussiana da esquerda, que está exatamente centralizada aqui no ponto 1. O que que é o maximum likelihood? Maximum likelihood ele vai nos dizer o seguinte, ele vai tentar pegar o produto do likelihood, que é o eixo y aqui, né, que seria o valor desse ponto nessa função gaussiana, para esses três pontos que estão aqui. Ó. Então, eu tenho o valor desses três caras aqui, e eu faço o produto entre esses três. E faço a mesma coisa para essa outra gaussiana que está aqui, ó, bem próximos aqui. Esses três valores aqui, faço o produto entre eles. A gaussiana que melhor explicar, ou melhor se ajustar aos dados, ela vai ter um produto dos pontos aqui mais elevado. A gente pode ver aqui, meio que de forma imediata por esse gráfico que eu estou plotando aqui. Então, o maximum likelihood dele significa o seguinte, vamos pensar em termos de média, né? A média que maximizar esse produto aqui é provavelmente a média da distribuição gaussiana. Então, matematicamente, a gente usa essa formulação aqui, né? E aí resolve, né? Ou seja, a gente deriva, vamos chamar isso aqui de estimador qualquer. Né? Então, a gente deriva esse estimador em relação aos parâmetros aqui, faz o gradiente desse cara, né? Iguala a zero. Então, isso aqui é um vetor, né? A gente iguala isso aqui a zero e isso aqui tem uma solução fechada, tanto para a média, do ponto de vista da gaussiana, quanto para a variância. É exatamente isso que eu quero que vocês chequem aqui nesse slide anterior. Então, isso aqui, a fórmula da média e a fórmula da variância, então, vem do estimador do maximum likelihood. A fórmula clássica da média e a fórmula clássica da variância que a gente conhece. Né? Então, a fórmula clássica da média é se você tem lá um conjunto de pontos, né, que vai de 1 até n, se você dividir por n aqui e somar os x e pontos que você tem, aqui você vai ter uma estimativa da média desses caras. Então, a origem dessa média aqui é quando a gente pega exatamente essa ideia que eu acabei de demonstrar aqui do maximum likelihood, deriva ele, né? Então, deriva essa expressão aqui em relação à média, iguala isso aqui a zero, o resultado dessa operação aqui é a fórmula da média. Então, essa fórmula da média aqui, ela é o estimador de maximum likelihood para a média de uma distribuição gaussiana qualquer. Por que é importante falar isso aqui? Né? Não só no contexto de uma distribuição gaussiana. Isso aqui é uma definição genérica, se aplica a qualquer distribuição para qualquer parâmetro. Na verdade, se aplica até a mais coisas do que a simples estimativa de parâmetros de funções de densidade de probabilidade. Tem uma definição um pouquinho mais geral. E isso aqui aparece muito nos artigos, se usa muito esse conceito dentro do contexto de Deep Learning, então é importante a gente falar um pouquinho sobre ele aqui, para relembrar o que ele significa. Mas depois você pode dar uma lida no livro lá e checar com calma essa etapa, para você entender bem e refazer essa parte mais matemática algébrica, que é realmente relevante para o nosso contexto aqui. Pelo menos uma vez é importante você ter passado por essa definição. Existem outros estimadores, então existe o maximum a posteriori, o famoso MAP. Também existe o estimador Bayesiano, né? Todos eles aqui, então, fazem uso de uma distribuição a posteriori para esse θ que a gente quer estimar. Então, ao invés de a gente estimar um valor simples, né, um single value aqui que eu estou chamando, né, que é o caso do maximum likelihood, a gente estima um único valor para o θ, um único valor para a média, um único valor para a variância, aqui a gente estima uma distribuição. Tanto o MAP quanto o Bayesiano, eles
calcula a estimativa de uma PDF para os parâmetros, né? Então, o maximum likelihood que ele vai fornecer para nós é um único valor possível média que explica aquela distribuição. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a média do maximum likelihood, ao passo que o MAP e a abordagem completamente bayesiana eles vão nos dar uma distribuição. Então, essa média vai ter uma distribuição, né, sobre os possíveis valores dessa média. Vai ser uma PDF, né? E essa PDF, então, pode ser, por exemplo, gaussiana, e aí ela vai nos dizer qual que é o valor mais provável da média e qual que é a variância em cima daquela estimativa. Então, eu posso dizer que a média vale, por exemplo, 2,3, mas eu tenho uma incerteza, uma variância associada a essa estimativa, que é uma vantagem do ponto de vista de estimador, pois a gente consegue visualizar, então, qual que é a nossa incerteza associada com aquela estimativa. A diferença entre o MAP e a abordagem completamente bayesiana é que no MAP a gente só estima que o numerador, né, insere um prior aqui, o P de θ, a gente espera mais provável para os parâmetros, e aí a gente combina isso com o estimador do maximum likelihood. Nas contas, esse cara aqui é o maximum likelihood. Se a gente for aplicar o teorema de Bayes aqui para estimar o θ a partir dos dados, e quando a gente combina então esse prior com o maximum likelihood, então a gente consegue ter uma possível distribuição. Na verdade, não é exatamente uma PDF porque a gente não está normalizando. Então, quando a gente inclui a normalização, então a abordagem fica completamente bayesiana. Estou aqui só repassando conceitos, né? Espero que você já tenha visto isso aqui em algum momento. Caso também você não passou por esses conceitos no passado, recomendo fortemente você ler esse documento que eu estou colocando aqui, né? Uma literatura extra, né? Isso aqui não está no livro, onde existe uma discussão detalhada das diferenças do maximum likelihood, maximum a posteriori e uma abordagem completamente bayesiana. Recomendo fortemente a leitura disso aqui, para que você tenha uma compreensão, caso não tenha visto esse conceito mais claro, ou mesmo se você já viu e quer relembrar, é importante checar isso aqui para relembrar esses conceitos. É importante ressaltar aqui que, muito embora isso aqui não sejam métodos que a gente vai usar diretamente, esses conceitos eles aparecem recorrentemente aí nos conceitos de reconhecimento de padrões, deep learning. Então é muito importante que vocês fiquem com esses conceitos claros, né? Porque a leitura de artigos e toda a literatura de deep learning faz uso massivo disso aqui, então é importante a gente ter essa informação bem clara na cabeça. Bom, eu vou começar aqui a parte de descrição de modelos supervisionados. Então, agora eu vou relembrar talvez muitas das coisas que você já deve ter visto no passado aí em machine learning. Então, primeiro, como a gente já comentou antes, né, o que é o aprendizado supervisionado? Eu tenho um conjunto de treinamento caracterizado por entradas aqui representadas por meio das features, tá? Já discutiu antes ali, já definiu formalmente. E eu também tenho as saídas, tá? Então eu tenho os labels, se for um problema de classificação, ou os valores aqui que eu espero para o X, em termos de valores reais aqui, se for um problema de regressão, tá? Nesse caso aqui, a gente está considerando supervisionado porque a gente tem uma espécie de supervisão aqui feita por normalmente um ser humano, né? Que vai anotar aqueles dados. Então, o termo que se usa bastante aqui no contexto de supervised learning é a anotação. Então, se eu tenho uma anotação, significa que alguém foi lá e definiu quem é aquele Y. Normalmente isso é feito de forma manual por um ser humano, mas também nada impede disso ser automatizado de alguma maneira, né? Então, existem várias formas de você automatizar esses rótulos aqui. Então, de qualquer uma das duas formas, ainda ele é supervisionado desde que eu tenha a anotação. E ele pode ser, claro, como a gente já falou antes, linear ou não linear. Então, eu vou revisar aqui alguns dos modelos clássicos de Supervised Learning. Começar pelo mais clássico de todos, que é o KNN, o K-Nearest Neighbors, né? Que é um método bastante simples aqui, bastante consagrado e em algumas aplicações bastante útil. Qual que é a ideia do KNN?
Então, a gente vai, nosso objetivo é sempre classificar um novo padrão, então, o novo padrão que eu tenho para classificar esse ponto de interrogação que está aqui. O que eu faço é medir a distância para os K vizinhos mais próximos, nesse caso aqui o K é igual a 5, então eu pego os 5 vizinhos mais próximos do ponto de vista de distância euclidiana, então por isso que é uma distância circular aqui, né, tem uma característica de uma circunferência, né, porque a distância euclidiana tem essa característica, né? Então eu pego os 5 padrões mais próximos e vou olhar qual que é a classe predominante dos 5 padrões mais próximos. Se a classe predominante for, por exemplo, nesse caso aqui que eu tenho 3 triângulos, então a classe que eu vou prever para esse cara aqui é o triângulo. Então, é tão simples quanto isso, né? Então, o que eu acabei de dizer está resumido nesses 3 passos que estão colocados aqui, tá? Ele tem a característica que ele é um classificador não linear, então veja que a superfície de separação, esse aqui é o resultado do KNN para um exemplo 2D de 3 classes aqui, né? Então veja que ele tem uma separação não linear aqui, né? Então ele consegue capturar essa não linearidade, já que ele é um classificador bastante local aqui, ele consegue capturar essa não linearidade, ou mesmo manter a linearidade quando for o caso aqui na separação entre classes. Então ele tem uma certa robustez. A desvantagem é que a gente precisa guardar o dataset todo, né, de treinamento para a fase de teste, de fase de predição, já que a gente usa os exemplos de treinamento para fazer essa classificação. Então isso é uma desvantagem, porque se a gente pensar um dataset com milhões, exemplos, isso pode ser inviável do ponto de vista de memória e até computacional, para ficar calculando essas distâncias aqui também não é trivial, né? Outro classificador bastante usual é a árvore de decisão. Então, a árvore de decisão, a ideia é a gente ter um conjunto de if-elses alinhados aqui, né? Então, são testes do tipo if-else, né? Onde a gente vai percorrendo esses if-elses aqui numa estrutura de árvore, né? Até chegar nos nós folha, e o nó folha ser o resultado de classificação. Então, por exemplo, eu tenho uma imagem que eu quero fazer uma classificação sobre ela, se ela é indoor ou outdoor, eu posso ir passando por várias comparações do tipo, se o topo da figura é azul, se a parte de baixo é azul, enfim, aplicar várias comparações aqui até chegar num nó folha que vai dizer, ó, essa aqui então provavelmente corresponde a uma imagem de outdoor ou uma imagem de indoor, de acordo com essas comparações que estão sendo colocadas na árvore aqui. O processo de treinamento da árvore, então, ele consiste em a gente ter vários exemplos de treinamento e a gente ir construindo esses splits aqui, de tal maneira que a gente sempre consiga ao máximo colocar para um lado mais exemplos de uma classe do que da outra, até que no fim, aqui nos nós folhas, então durante o treinamento a gente tenha majoritariamente exemplos de uma classe aqui em cada nó folha. Não precisa ser unicamente de uma classe, mas que seja majoritariamente de uma classe, para que quando a gente tem um exemplo que a gente queira testar, a gente vá percorrendo essa árvore até chegar num nó folha aqui e olhar para a maioria do que tem naquele nó folha e assinalar a classe, né, desse novo exemplo que a gente está querendo classificar, de acordo com essa classe majoritária no nó folha. Essa que é a ideia geral de uma árvore de decisão. O grande lance aqui da árvore de decisão é como que a gente constrói os splits, né? Então, o split ou a separação, ela sempre tem que tentar buscar algo como eu estou representando do lado esquerdo aqui, ou seja, ela sempre tem que tentar buscar uma máxima separabilidade entre as classes, né? Eu tenho um split como esse da direita aqui, veja que eu não estou ganhando muita informação do ponto de vista de separação. Eu mantenho uma proporção aqui meio igual, na verdade exatamente igual nesse caso aqui entre as classes. Então, eu fazer esse split ou manter o dataset como ele estava aqui dá na mesma do ponto de vista de ganho de informação. Então, a gente sempre busca realizar splits que tenham essa característica, né? Vá separando as classes à medida que eu vou caminhando para o nó folha. Então, normalmente a gente usa para o treinamento das árvores de decisão que se chama de information gain, ou entropy reduction, onde a gente vai colocar uma métrica para definir esse split. Então, o split que gerar o maior ganho de informação, ou redução de entropia, é o split que a gente vai escolher. O exemplo que eu estou mostrando aqui, o da esquerda possui um information gain maior do que o da direita. Tem uma separabilidade maior. Não vou detalhar matematicamente aqui, vocês podem depois dar uma olhada, né, em como que se constrói, como que se calcula esse information gain.
mas a ideia é essa daqui. Então, como que é o algoritmo da árvore de decisão? Primeiro a gente calcula a entropia, então depois checa lá como que é feito esse cálculo da entropia, tá? Estou enxergando isso aqui mais como uma aula de revisão do dataset completo. E aí, para cada feature do dataset, né, a gente vai dividir em intervalos. Por exemplo, a gente vai pegar, por exemplo, para feature x1 aqui, né, a gente vai dividir em grids lineares aqui. E para cada um desses caras, a gente vai calcular a entropia, né, e quanto que a gente ganha de informação ao realizar aquele split. Aí a gente vai calcular para todos esses casos e para todas as features, né? E aí a gente vai, no passo seguinte, selecionar a feature que gera o maior ganho de informação. E aí a gente aplica aquele split para ir crescendo a árvore, né? Fazendo o crescimento, né? Da árvore, seguindo esse mesmo critério para todas as features, repetindo para todas as features, para todos os grids que a gente quer gerar a separabilidade, até um determinado critério ser atingido, em geral, um tamanho máximo da árvore, que é um parâmetro definido a priori. Então, o que vai acontecer, por exemplo, né, nos nós folhas, como eu comentei anteriormente, é que ao fazer esse split, ao fazer esse treinamento, no final a gente vai ter majoritariamente uma classe lá em relação às outras, né, no nó folha. E aí quando a gente percorre a árvore ali do ponto de vista na fase de teste, se cair naquele nó folha, a gente pode assinalar a classe majoritária. Aqui tem um exemplo 2D do que seria o resultado de uma árvore de decisão. Os splits, por eles serem lineares, então, como eu estou usando splits com essa característica, né, ou ele é uma barra vertical, uma barra horizontal aqui, né, a superfície de separação da árvore, ela é sempre assim, bem sharp, aqui, bem abrupta, né, então, vou ter sempre linhas aqui, né, separando as classes. Mas o legal é que quanto mais profundo eu percorro a árvore, né, mais linhas eu tenho. Então eu posso combinar essas linhas aqui ao ponto de ter uma coisa bem não linear, como eu estou desenhando aqui. Então a árvore de decisão é um classificador intrinsecamente não linear, né? Veja que são if else, né? Então se eu tenho um split, por exemplo, como esse vermelho aqui, provavelmente eu tenho lá na árvore um if, meu petal width aqui, eu estou usando o Iris dataset, com duas features só aqui para demonstrar, tá? Se esse cara aqui for maior que mais ou menos 0,75, né, ele faz um split aqui da árvore. Então é esse split que está sendo demonstrado aqui nessa imagem. Tá? Então eu treino a árvore fazendo esse information gain a partir desses vários grids aqui, né, selecionando o grid que fornece a maior separabilidade, e vou repetindo esse processo até atingir o tamanho máximo da árvore. Existe uma variação da árvore de decisão que é o chamado random forest, né? Onde a gente combina várias árvores de decisão. Um modelo aqui de ensemble, né? Ensemble é o termo que se usa para caracterizar esse tipo de combinação de modelos de classificação. Então, aqui ó, dá o nome ensemble, né? Que é esse tipo de abordagem, tá? A ideia então é combinar várias árvores de decisão simples, né? Árvores de decisão que possuem um resultado individual que não é muito bom, mas quando combinado entre essas várias árvores, o resultado global de todas elas é muito bom. Então eu coloquei um exemplo aqui do ponto de vista de regressão, isso que é o que eu mostrei para a classificação para a árvore de decisão vale para regressão, a ideia é muito parecida, né? E o objetivo aqui então é combinar várias árvores. Quais são as várias árvores que fazem regressão? São esses modelos em vermelho que eu estou desenhando aqui. Então eu combino vários desses modelos vermelhos que individualmente são muito ruins para fazer regressão dessa forma de onda que eu estou mostrando aqui. Mas quando eu combino, ou seja, eu faço a média desses caras aqui, a média se aproxima muito daquilo que eu quero estimar. Então eu mostrei esse exemplo aqui para regressão, mas ele é válido para classificação. E a ideia é a seguinte, a gente vai treinar várias árvores, aqui eu estou colocando um conjunto total de B árvores, né? E aí a gente vai gerar um subset, o Z asterisco, que eu estou chamando aqui, do conjunto de treinamento de forma aleatória. Retira um subconjunto do conjunto total de treinamento. E aí, para cada subconjunto, eu vou gerar uma árvore com um tamanho pré-determinado e vou repetir essas etapas aqui de forma recursiva.
Então, o que eu faço primeiro? Eu vou, daquele subset que eu peguei do conjunto total dos dados, eu vou selecionar um subset de M atributos, M features, ou seja, não vou usar todas as features. Tá? Então, só parte das features são usadas. Aí eu vou treinar uma árvore, ou seja, eu vou crescer uma árvore, tá? Só em cima daquele subconjunto de dados e atributos. Então, treinei uma árvore. O que seria essa árvore? Seria um desses caras em vermelho mais simples aqui. Que é treinado num subconjunto de dados e num subconjunto de features. Tá? Repito esse processo para todas as B árvores que eu quero treinar. Então, eu vou repetir, vou gerar cada um desses vermelhos aqui. E no final, faço a combinação desses caras aqui para ter o resultado final. Tá? Aqui estou plotando de novo ali para o Iris Dataset, tá? Então, no fim das contas, como é muito simples, ele acaba ficando meio parecido com a árvore de decisão, né? Mas uma diferença significativa da Random Forest para a árvore de decisão é que a gente consegue ter, se a gente aumentar bastante o número de árvores, né, uma suavidade maior aqui entre a separação entre classes. Né? Então não tenho coisas tão abruptas quanto essas linhas, né? Já que eu estou combinando várias árvores, então o resultado final acaba ficando um pouco mais suavizado. O próximo classificador, então, que a gente vai falar, estou falando em termos de classificação, mas tudo isso aqui vale para regressão, né? Então não vou ficar detalhando porque são aspectos muito pontuais e nosso objetivo aqui é revisão geral, né? Então o próximo modelo aqui é o chamado Logistic Regression. Então, qual que é a ideia do Logistic Regression? Primeiro ponto importante é que ele tem como ponto-chave, né, o output dele aqui é uma probabilidade. Então eu imponho que a minha saída vai ser uma probabilidade de um determinado exemplo pertencer a uma determinada classe de classificação. Então, para isso, o que a gente faz uso aqui é da função logística, né? A sigmoide, né? Que tem esse formato típico aqui de S, né? Que dá o nome, sigmoide, que matematicamente é representado por essa expressão que está aqui. Né? Um phi de Z, né? Que é 1 sobre 1 mais n menos z. E normalmente esse z aqui é onde a gente coloca os parâmetros de classificação, ou seja, o nosso classificador linear, WTX. Então a Logistic Regression tem como base aqui, apesar da saída ser uma probabilidade e é uma função logística, ela tem como característica aqui ter um classificador linear encapsulado nela. Então qual que seria a ideia? Eu faço o resultado de classificação de um classificador linear, então eu tenho um WTX aqui, né? É o vetor W, sempre ortogonal aqui, né? O nosso plano de separação entre classes aqui, né? Então eu faço o WTX e aí aplico o resultado dessa operação, que é um escalar, na função logística. Então quanto mais positivo for aquele valor, ou seja, quanto mais ele tiver do lado, por exemplo, direito aqui do plano de separação, mais ele vai tender a pertencer a uma determinada classe. Então, mais a probabilidade tende a ser 1. Quanto mais à esquerda, mais negativo vai ser o valor, então mais ele tende a não pertencer a uma classe, então a probabilidade tende a 0, e possivelmente então ele tende a pertencer a uma outra classe, que a gente poderia aqui aplicar como uma função sigmoide mais ou menos com essa cara aqui, seria basicamente 1 menos essa função em azul. Mais ou menos aqui só para ter uma ideia. Então essa aqui seria para a classe 1, e essa aqui seria a sigmoide da classe 2. Que é meio... Já é um detalhe muito específico, não vou falar muito mais sobre isso. Tá? Então o modelo é um modelo linear e em cima desse modelo linear a gente aplica uma sigmoide. Só isso. Como que a gente treina a Logistic Regression? Então existe uma função custo bastante usual em Deep Learning. Se acostumem com essa função custo aqui, porque ela é muito relevante, vai aparecer bastante, né, para frente. Tem relação com a Cross Entropy, que a gente vai falar mais adiante lá. E o que ela mede? Ela mede para nós o erro de classificação. Então, essa expressão que está aqui, que é a função custo da Logistic Regression, ela mede o erro de classificação. Como que é esse erro de classificação? Tá? Então, vamos olhar aqui alguns casos. Tá? Vamos supor, primeiro caso aqui, que eu tenho o meu label, então o y aqui é o valor verdadeiro. Tá? E o z, o phi de z, então, é a saída do classificador. Então vamos supor que eu sei que o label é y igual a 1.
Tá? Então, se o y é igual a 1, eu zero essa parcela da direita e fico só com o menos log de φ de z. Então, eu plotei o menos log de φ de z aqui, ó, que é a função custo, né, em azul, quando o y é 1. Tá? Então, se o y é 1, eu quero que o φ de z retorne 1 também, certo? Quero que ele acerte a classificação. E quando ele acerta a classificação, ou seja, quando ele vale 1 mesmo, né, a minha função custo tem que ser 0. Exatamente o que está aqui. Ao passo que quando eu erro o φ de z, quanto mais eu erro ele está atendendo no limite, quando ele é 0 aqui, maior é a minha função custo. Ou seja, estou refletindo um erro de classificação. Não é exatamente um erro tipo 0,1 que a gente comentou antes, né? Mas ele tem um custo associado, um valor maior do que 0 aqui, nesse caso está tendendo a 5, né? Para aquele erro de classificação. A mesma coisa vale quando o y é 0. Ó. Quando o y é 0, eu quero o comportamento oposto. Né? Eu quero que ele acerte quando o φ de z for 0. Então aqui o custo tem que ser 0. E aí ele tem que aumentar quando quando o φ de z for 1. Né? De maneira equivalente. Então quando o y é 0, eu na verdade anulo essa parte aqui, sobra essa parte aqui, né? E aí que é o que eu estou plotando em laranja na figura. Então, veja que no fim das contas, essa função chamada função cross entropy, né, tem relação com cross entropy, ele mede para nós um erro de classificação, de forma diferente aqui, com outras características que a gente vai falar mais sobre isso adiante, mas é um erro de classificação. Então, se eu for resolver esse cara aqui por meio de um gradiente descendente, né, descido em gradiente, perdão, eu preciso calcular então o gradiente dessa função custo, né? Não vou detalhar isso aqui, tá bem consolidado na literatura, aí se você quiser você pode dar uma olhada depois. E vou chegar numa função como essa daqui. E aí eu vou aprendendo os parâmetros. Quem são os parâmetros? São os parâmetros que estão dentro do z aqui, né? Esse WTX aqui, né? Vou aprendendo esses parâmetros de acordo com a descida em gradiente. E no final eu tenho uma separação linear entre classes, que é o que eu estou mostrando aqui, ó. Esse aqui é um separador linear. Logistic Regression ele é um modelo linear, apesar da probabilidade, apesar da saída ser uma probabilidade. Próximo modelo bem clássico na literatura aqui é a SVM, a Support Vector Machine. Qual que é a ideia da SVM? A SVM também é intrinsecamente linear, mas ela, diferente dos outros classificadores lineares, ela impõe uma restrição importante. Vamos imaginar esse cenário da esquerda aqui, onde eu tenho vários classificadores lineares que resolvem o problema. Qual deles que você escolheria, né, se você tivesse que escolher um desses classificadores? Ou existe algum que não está aqui que você escolheria? Então, existe uma intuição por trás disso que parece que o classificador que tem a maior margem de separação aqui, eu já vou definir qual que é a margem, mas nesse primeiro momento imagine só a máxima distância entre os pontos mais perto aqui desse ponto de separação. Definem aqui então uma certa margem de separação. Esse cara que tem essa margem máxima de separação parece ser o mais razoável. Por quê? Se eu tiver novos exemplos cruz ou bolinha aqui, ele ainda está acertando, né? Mas que esses outros caras aqui eventualmente podem ter um erro significativo. Então, essa ideia da margem máxima de separação tem uma relação intrínseca com a capacidade de generalização. E é exatamente isso que o modelo da SVM faz. Então, ela vai tentar buscar o hiperplano que fornece a máxima separação entre padrões. E esses padrões que estão mais perto aqui do plano de separação, que fundamentam aqui a construção da margem, que dão suporte à construção da margem, são chamados de support vectors. Esses caras aqui que são os tais support vectors aí que a gente está tentando buscar. Tá? Na parte, aqui só em termos de formulação, né, na parte azul aqui da classe azul, o WTX vai ser negativo, né? E ele, na verdade, para os pontos que são support vectors, ele é exatamente igual a -1, uma imposição da formulação. O WTX para o lado aqui da cruzinha ele vai ser positivo, ele vai ser maior que 0. E para os support vectors ele vai ser exatamente igual a 1. Partindo desse pressuposto, então, o que a gente tem para a margem, né, na margem de separação, é que o WTX mais W0 é igual a 1 para os exemplos positivos, x pós aqui, né? E WTX mais W0 para os negativos são -1. Então, se eu somar
essas duas equações aqui, né? Eu vou ter que o WT x positivo menos x negativo vai ser igual a 2. Tá? Se eu aplicar uma normalização, né, ou seja, se eu dividir pela norma do vetor W aqui do lado esquerdo e do lado direito, né, lembrando que a norma é definida por isso daqui, né, a norma é L2, tá? Então eu vou ter que o WT x pós menos x negativo, dividido pela norma, é igual a 2 sobre a norma de W. Então isso aqui fornece uma simplificação para nós aqui da formulação, que é a seguinte. Se eu quiser maximizar a margem de separação, que é dada por essa expressão que está aqui, eu quero maximizar a margem, que é a margem de separação. Então eu quero encontrar qual que é o W que maximiza a margem de separação. É a mesma coisa do que eu vir aqui e maximizar o que está do lado direito da equação. Então simplifica um pouco a formulação. Estou explicando de forma bem breve, resumida e até um pouco não 100% correta aqui, mas pelo menos para a gente ter a ideia de relembrar o que é SVM, acho que é suficiente. Então a formulação da SVM vira maximizar a margem, que é dada por esse 2 sobre W aqui, na norma de W, levando em conta que existem algumas restrições que a gente precisa classificar corretamente. Os exemplos que pertencem à classe 1 e os exemplos que pertencem à classe menos 1. Que é o que está colocado aqui nesse conjunto de restrições. Tá? Então essa aqui é a formulação da SVM, um problema de maximização com restrições. Existe uma variação dela, né, que é a chamada soft margin, onde a gente coloca um termo de penalização aqui, que é esse dado por um parâmetro definido a priori. Então esse C aqui é um parâmetro que eu tenho que escolher para SVM, tá? E esse XI aqui, então, uma flexibilização aqui da nossa formulação, aonde a gente vai tentar penalizar ou não erros de classificação, permitir que erros de classificação ocorram. Então, se a gente fosse usar a hard margin, né, que é a SVM que eu mostrei anteriormente ali nesse problema aqui, eu não vou permitir que erros de classificação ocorram, então o hiperplano de separação que eu vou encontrar é esse daqui com uma margem bem pequenininha. Ao passo que se eu permitir erros de classificação, que é o que esse parâmetro aqui fornece para nós, eu posso ter um erro de classificação como esse cara aqui, mas eu vou ter uma margem maior e que parece mais razoável do ponto de vista de generalização. Então isso aqui é mais uma maneira de a gente permitir erros de treinamento em detrimento a aumentar a capacidade de generalização do modelo. Então a SVM ela é intrinsecamente regularizada, né? Ela tem a regularização implícita nela ali, por meio desse parâmetro, né? Que auxilia aí na regularização, nesse balanço entre bias e variância, como a gente comentou anteriormente. A SVM também pode ser não linear. Né? Qual que é a ideia da SVM não linear? A fundamentação vem aqui de um tipo de tratamento que se dá a dados não linearmente separáveis, como esse cara que está aqui. Esse modelo aqui, ele é não linearmente separável, né? Não tem uma reta que separe com 100% de acerto aqui as duas classes, né? E aí a ideia que se usa, né, para casos como esse aqui é você fazer um tipo de mapeamento que, em geral, eleva a dimensionalidade. Que tipo de mapeamento pode ser esse? Eu posso acrescentar uma outra feature aqui que eu estou chamando de Z3, que vai ser, por exemplo, x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, ou seja, feature 1 ao quadrado mais a feature 2 ao quadrado, de tal maneira que quando eu aplico esse mapeamento aqui, ó, eu torno os dados linearmente separáveis. Aí eu posso construir um separador linear nesse espaço, e quando eu aplico a transformação inversa, eu obtenho então uma coisa não linearmente separável. Então a ideia principal é essa daqui. E isso aqui então é um dos pontos chaves do chamado kernel methods aqui, que é o que se usa dentro da SVM. O problema aqui é que conhecer ou definir esse mapeamento é uma tarefa complicada, né? Você não sabe quanto que você tem que elevar a dimensionalidade, nem sabe qual tem que ser esse mapeamento para que isso seja possível, né? Mas dentro da SVM, então, existe o chamado kernel trick, né? Dentro do conceito aqui de kernel methods, né? E o objetivo desse tipo de análise aqui é tentar substituir toda a parte do algoritmo onde aparece um produto interno, seja no espaço original, seja no espaço mapeado, pelo kernel trick, que é exatamente essa expressão que está aqui. Eu posso trocar
esse produto interno no espaço mapeado pelo kernel. O kernel, existem vários kernels, por exemplo, o mais clássico aqui é o gaussiano, tá? Kernel que respeita algumas propriedades matemáticas aqui, o teorema de Mercer lá, então existe uma teoria por trás disso aqui, não é toda a função que pode ser usada como kernel, mas a gaussiana pode. Quando eu uso essa função aqui, eu posso simplesmente substituir lá o produto interno no espaço mapeado pelo kernel, e o que ele fornece de maneira implícita, sem precisar conhecer explicitamente o mapeamento, é todo esse processo que eu estou demonstrando aqui, né? Então, só o fato de eu trocar o produto interno pelo kernel me fornece todo esse passo que eu estou demonstrando aqui. E aí eu consigo separações não lineares, como essa que eu estou plotando aqui, né? Simplesmente trocando onde existe o produto interno por uma operação do kernel. Claro que, né, de novo, nem toda função pode operar como kernel, então existem restrições que a gente tem que tomar cuidado, mas, enfim, isso aqui já é a teoria mais específica da SVM, que não cabe no nosso contexto aqui detalhar. De novo, eu estou só fazendo uma revisão. Falar um pouquinho então sobre aprendizado não supervisionado. Então, a diferença principal aqui é que a gente não tem o label, né? Não tem a anotação, que é o termo que eu estou usando. E o que a gente quer aqui então é tentar extrair informação de uma determinada distribuição sem dispor dessa informação de labels, ou eventualmente a gente tentar colocar qual é o label correspondente ali, né? Então, as tarefas de aprendizado não supervisionado são aquelas que a gente já falou antes. Como que a gente pode determinar qual que fazer uma estimativa da função densidade de probabilidade, fazer denoising, encontrar um manifold, que eu vou falar mais no final dessa aula, fazer clustering, né, como é o exemplo que está aqui, 3 tipos clássicos de clustering, né, de localização, tentar agrupar dados de acordo com a sua localização, de acordo com a sua densidade, como está aqui, ou de acordo com o seu shape, como está mostrado aqui, esses dados em verde e azul, cada um deles corresponde a um cluster, né, a um agrupamento de dados. Né? Vou falar mais dos métodos de clustering, que acho que são os mais importantes agora, já que os outros a gente vai deixar para falar mais quando for para modelos de deep learning efetivamente. Então, o modelo clássico de clustering, o mais recorrente de todos, é o K-means. Qual que é a ideia do K-means? A gente inicializa aqui centros aleatórios e vai alternando entre duas etapas. Né? A primeira etapa eu vou dizer a qual centro cada exemplo de treinamento pertence. Então, eu vou tentar medir aqui a distância entre todos os pontos, né? E aquele centro, e aqueles que forem mais perto do vermelho vão ser pintados de vermelho, vão ser atribuídos como vermelho, e aqueles que forem azul, mais perto do azul, vão virar azul. Então, fiz uma etapa de atribuição aqui, né? Pela inicialização aleatória que eu fiz. Na sequência, eu vou pegar esses caras todos que são vermelhos aqui e vou atualizar a medida do centro, ou seja, todos esses caras que foram pintados de vermelho, eles então são um grupo. Onde que está o centro desse novo grupo? Atualizo a medida do centro, tanto para o vermelho quanto para o azul. Aí repito a etapa de atribuição. Vejo quem está mais perto do vermelho, vira vermelho. Quem está mais perto do azul, vira azul. Atualizo novamente o valor do centro e vou repetindo esse processo até que no fim, por algum critério de convergência aqui, eu vou definir o grupo vermelho e o grupo azul. E os centros correspondentes a cada um desses grupos. Esse aqui é a ideia do K-means. Existe um outro tipo de agrupamento que é o agrupamento hierárquico. Né? O agrupamento hierárquico ele consiste em a gente efetuar um agrupamento que ele é sucessivo aqui, né? Partindo do pressuposto que num primeiro instante todos os exemplos são um cluster. Então eu olho aqui para todos os exemplos do treinamento e digo, existe um cluster em cima de cada exemplo de treinamento. E aí na sequência eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar pegar quais são os dois clusters, os dois exemplos mais próximos. Então nesse meu dataset aqui os mais próximos são o x6 e o x7. Então eu vou agrupar o x6 e o x7, beleza. Então esses dois aqui agora fazem parte de um grupo, um novo grupo que eu defini aqui. Defini esse novo grupo, vou medir de novo todas as distâncias entre todos os pares de exemplos ou grupos aqui, né? Para a próxima etapa. Então, na próxima etapa, eu vou ver, então, agora que o x2 e o x3 são mais perto. Então, eu agrupo esses dois caras aqui num novo grupo. x2 e x3 viraram um grupo aqui. E vou repetindo esse processo. Na sequência, eu observo que
o x4 e o x5 são os mais próximos, vou agrupar eles. Depois eu vou ver que o grupo formado pelo x4 e o x5 e o x6 e o x7 estão mais próximos, então eu vou agrupar eles. Na sequência, eu vou ver que o grupo do x2 e o x3 estão mais próximos, então vou agrupar eles com o x1, né? Que são os mais próximos com o x1. Né? E vou repetindo esse processo até o ponto final que todo o meu dataset vira um grupo só. Tá? Então eu parto de um extremo onde cada exemplo é um grupo e termino com um único grupo. Quando eu vou montando esses pares de distâncias aqui, né, como eu mostrei para vocês, e vou medindo esses pares de distâncias aqui, vou montando esse gráfico aqui, eu monto o que eu chamo de dendrograma. É esse cara que está aqui. O que serve o dendrograma? Eu posso olhar para o dendrograma, né, e tentar, a partir dele, inferir qual que seria uma distribuição adequada de número de grupos. Então eu posso olhar para ele e falar o seguinte, ó, aqui tem uma distância bem grande desse ponto para o próximo ponto aqui. Então é muito possível que se eu cortar o meu dendrograma aqui e formar 4 grupos, 1, 2, 3, 4, aquilo corresponda melhor à separação de clustering que eu tenho nos meus dados. Né? Se eu fosse cortar aqui, por exemplo, ó, teria inúmeros grupos e eles estão muito próximos aqui em termos de distância, né? O que caracteriza uma certa proximidade daqueles grupos. Aqui eles estão bem separados, então muito provavelmente os meus dados têm uma característica aqui que permite o corte, então formar 4 grupos a partir daquele conjunto de dados. Claro que isso aqui tem que ser uma informação feita pelo próprio usuário do método. Então, esse aqui seria o agrupamento hierárquico. Também não estou entrando em detalhes aqui das características de agrupamento, então tem mais detalhes aqui que a gente está pulando. Tá? Outro tópico relacionado aí, talvez mais à redução de dimensionalidade, a aprendizado não supervisionado, é a chamada redução de dimensionalidade. Qual que é o objetivo da redução de dimensionalidade? É a gente tentar capturar em uma distribuição de dados aqui, qual que é a dimensionalidade intrínseca daquele conjunto de dados. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui os dados em 3 dimensões, mas eles parece que existe uma dimensão predominante aqui, é tentar encontrar qual é essa dimensão. Ou se eu estou aqui, né, nesse cenário, né, que é uma coisa não linear, é o chamado manifold, né, aqui e aqui, como que eu encontro essa dimensão menor para projetar os meus dados e trabalhar num conjunto de menor dimensionalidade? Né? Já vou falar, essa figura aqui eu vou deixar para comentar sobre ela depois, porque acho que ela é mais interessante num outro contexto. Tá? Então, nesse momento aqui é como que eu encontro essa dimensionalidade intrínseca, ou se existe alguma outra dimensionalidade que eu possa reduzir a minha complexidade, né? Reduzir o número de dimensões do meu problema e tratar ele nessa nova dimensão. Então, a forma mais clássica aqui de realizar essa transformação é a PCA, Principal Component Analysis. E a ideia da PCA é a gente fazer uma transformação linear, não supervisionada, então ela é não supervisionada, e ela tenta encontrar para nós aqui quais são as direções de máxima variância dos dados. Tá? Então, eu tenho uma distribuição de dados aqui, qualquer, né? Eu vou tentar encontrar aquela que maximiza a variância dos dados. Então, é a dimensão onde os dados mantêm a máxima variância. Tá? Isso para a primeira componente e as demais componentes vão ser sempre ortogonais a ela. Sempre buscando de reduzir o número de dimensões. Tá? Então essa que é a ideia da PCA, uma projeção em cima das dimensões de maior variância. Ela tem uma limitação, né? Então pense nesse caso aqui, pelo fato dela não ser supervisionada, quando eu projeto classes distintas numa mesma direção de máxima variância, eu acabo, em alguns casos, podendo embaralhar os dados e comprometer a minha classificação aqui, né? Então existe uma outra variação de redução de dimensionalidade que é supervisionada, que é chamado Linear Discriminant Analysis, onde a gente mantém a questão da variância, mas leva em conta a separabilidade entre as classes. Então a gente tenta projetar numa dimensão que tenha a máxima separabilidade entre classes aqui, levando em conta também a variância que a gente tem para cada uma das classes. Tá? Então ela consegue contornar esse problema aqui
que eventualmente pode aparecer na PCA. Muito embora a gente acabe na prática usando muito mais a PCA mesmo. Também existe uma variância da PCA, que é a kernel PCA, que é uma versão não linear, né, que usa a história do kernel lá que eu falei da SVM para PCA. E ela permite a gente fazer projeções aqui, como essa que está mostrada aqui. Ó. Então eu tenho os dados no espaço original e no espaço dado pela kernel PCA, onde ela consegue tornar as coisas linearmente separáveis aqui. Então, ela tem características que podem ser interessantes aqui em termos de projeção. Simplesmente usando a versão kernel da PCA. Substituindo onde existe produto interno pelo kernel, a gente já consegue fazer esse tipo de mapeamento. Bom, então um resumo da história aqui que vai fomentar o que a gente vai falar na sequência sobre Deep Learning. Tá? Todos os métodos que a gente vê de Machine ou Deep Learning eles seguem a mesma receita geral, que é dataset, preciso de um conjunto de dados, preciso definir uma função custo que eu quero fazer com aqueles dados, por exemplo, minimizar o erro de classificação, e aplicar um método de otimização. Então, isso aqui é a receita típica para o problema, né? Claro que eu preciso, no modelo de otimização, dizer no problema de otimização, dizer qual que é o modelo. É uma característica ainda aí de cada método, né? Mas essa aqui é a receita geral. Alguns casos, como a árvore de decisão, K-means, não tem um método de otimização explícito, né? Eles usam um esquema um pouco diferente ali para resolver, né? Não usam métodos baseados em gradiente, mas os modelos de Deep Learning que a gente vai falar são massivamente baseados aí em otimizadores com base na descida em gradiente. Vai falar só sobre esses métodos numa aula específica lá na frente. Bom, algumas coisas então que a gente encontra nos problemas de machine learning que motivaram o desenvolvimento de métodos de deep learning. O primeiro deles, aquela figura que eu falei que eu ia pular e ia deixar aqui, é o problema que a gente chama da maldição da dimensionalidade. Né? Então, o que acontece? Tá? Quando a gente vai aumentando a dimensionalidade de um problema sem aumentar a quantidade de dados, tá? a quantidade de informações que a gente consegue capturar a partir de um elemento aqui, que captura a informação dos dados, né? Tô colocando aqui, por exemplo, uma linha de comprimento L, um quadrado de lado L por L, ou um cubo aqui com aresta L. Caso 1D, 2D e 3D. À medida que eu vou aumentando a dimensionalidade, a quantidade de dados que caem, que são capturados por esse elemento aqui, vai diminuindo. Então, por exemplo, no caso 1D, 42% dos dados caem dentro desse cara aqui. No caso 2D, 14%. No caso 3D, 7%. Então, isso aqui indica para nós que, à medida que a dimensionalidade aumenta, os dados vão ficando mais esparsos e eu consigo cada vez menos capturar informação a partir desses dados. Então, a localidade aqui ela começa a ficar um pouco comprometida. Né? Eu não consigo fazer inferências muito precisas à medida que a minha dimensionalidade aumenta sem aumentar a quantidade de dados. E com o advento da internet, com o aumento massivo da quantidade de dados, né, a gente consegue, de uma certa maneira, com os modelos de Deep Learning, suavizar isso daqui. Então, uma das coisas que motivou, né, os modelos de Deep Learning foi essa questão da dimensionalidade. E que foi contornada também, então, pela quantidade grande de dados que a gente tem hoje em dia. Outro motivador aumentar os dados não é uma solução isolada, né? Então a gente precisa garantir que a gente continue generalizando bem. Né? Então, normalmente a gente precisa, né, nos modelos de machine learning, impor algum tipo de prior, que eu estou chamando de prior belief aqui, né? Sobre o tipo de função que eles vão aprender. Esse tipo de função normalmente leva em conta duas coisas, né? A suavidade e essa constância local aqui. Né? Esses dois são os priors normalmente que a gente utiliza, sem falar muito sobre isso diretamente nos modelos, mas isso está implícito. Né? E o que isso quer dizer? Significa que numa região pequena aqui, uma variação pequena, onde esse epsilon é pequeno, a função que eu estou aprendendo aqui ela não tem uma variância muito grande. Então, o f de x é muito perto do valor de f de x mais esse epsilon. Né?
Então, isso aqui é algo que a gente usa em modelos de machine learning que ajudam aqui na regularização, mas isso por si só não é suficiente no cenário de deep learning, né? Então, esses modelos de deep learning, eles acabam incluindo outras maneiras de generalização um pouco mais sofisticadas do que essas daqui. E no fim das contas, elas fornecem uma capacidade de generalização maior do que os modelos clássicos de machine learning, desde que você tenha um conjunto adequado de dados, como a gente vai discutir bastante ao longo da disciplina. E uma outra dificuldade que motivou aí os modelos de deep learning é o chamado manifold learning, né? Que é essa dimensionalidade aqui intrínseca dos dados, né, que está desenhado para essa linha azul aqui, extremamente não linear, é muito difícil de obter com métodos clássicos de machine learning. Faço que com o método de deep learning a gente consegue extrair essa dimensionalidade intrínseca dos dados aqui. Consegue aprender manifolds extremamente complexos e fazer inferências a partir deles. Então isso também é um ponto chave aqui no desenvolvimento de métodos de deep learning. Bom, sobre a aula 5, então, a aula 5 não, a aula de machine learning básico aqui, né? A parte prática, para que você faça o exercício lá, eu recomendo que você dê uma olhada nesse vídeo aqui. A gente vai usar o scikit-learn para resolver os nossos problemas básicos de machine learning, tá? Que é uma biblioteca lá em Python, né? A gente já falou um pouquinho sobre ela nos vídeos anteriores, né? Já deve ter visto aí alguma coisa, então essa aula 5 aqui desse canal do YouTube eu acho que está bem adequada. Você der uma olhada nela, acho que você vai ter uma boa visão geral de como usar o scikit-learn e poder fazer a prática essa semana aí. Então fica essa sugestão aí para você parar o vídeo aqui e dar uma olhada nesse tópico lá. Com vídeos curtos, é coisa rápida aqui para fechar essa parte prática e poder fazer a lista dessa semana, que é uma visão geral ali sobre métodos de machine learning. Por último, em termos de referências aqui, então, principal, capítulo 5 do livro, muito importante dar uma boa lida nele lá, que é a chave aqui para todos esses métodos que a gente falou na aula. Isso aqui encerra o vídeo, encerra essa aula de machine learning mais básico. Tá?